Bom dia pessoal, hoje vamos falar sobre arquivos na linguagem C. Eu sou o João Adler e minha dupla é João Vitor. Bem, a ideia desse seminário é falar sobre o capítulo 10 do livro Linguagem C de Luiz Damas, onde se trata sobre arquivos na linguagem C. Bem, um arquivo ele é uma maneira permanente de armazenar dados, ou seja, você pode armazenar os dados do seu programa após executá-lo, enfim, de maneira permanente. E o arquivo ele pode ser uma fonte de dados para o programa e também pode ser o destino dos dados gerados pelo programa. E os arquivos, existem dois tipos de arquivos, né, na linguagem C, que são os arquivos que armazenam caracteres legíveis, que são os arquivos texto, e os arquivos binários, que armazenam dados em formato bruto, em bytes. E temos tipos periféricos, eles que fornecem os dados de entrada, ou seja, os que fornecem os dados de entrada são os periféricos de entrada, que é geralmente teclado, mouse, leitor de código de barra. E, intuitivamente, os dados de saída, ou seja, requerem os periféricos de saída, que são a tela do computador, a impressora, caixa de som. E existem também periféricos que possuem ambas as características, que no caso seriam discos rígidos, pendrives, disquetes e placas de rede. Agora sobre os strings. Strings são um conjunto sequencial de caracteres, isto é, um conjunto de bytes, sem quaisquer estrutura interna. E o uso das strings para entrada ou saída de dados só depende apenas do periférico do qual está sendo usado. E o sistema de arquivos em C trata todos os periféricos como arquivos especiais, através das strings, né? Então, ele tem umas strings de entrada padrão, que no caso é std_in, que normalmente é associado ao teclado. Aí tem a string também associada ao monitor, que é o std_out, std_out. E tem o stderr, que é o assédio de erro, que também é associado ao monitor. Agora, as operações básicas sobre os arquivos. Bem, para processar um arquivo qualquer, a primeira ação é fazer a chamada abertura de um arquivo, que é realizada ao ligar uma variável do nosso programa para esse arquivo. E, uma vez aberto, é possível realizar todas as operações escolhidas sobre o conteúdo desse arquivo. E depois do processamento do arquivo, é necessário realizá-lo a ação de fechar o arquivo. Ambas as ações, tanto dizer quanto fechar, vai ser realizada por linhas de comando, assim como foi visto até agora na linguagem C. Bem, a abertura de um arquivo consiste em associar uma variável do programa ao arquivo que pretendemos processar. A variável do tipo deve ser do tipo file, definido no arquivo stdio.h. Vale ressaltar que o file ele tem que ser necessariamente maiúsculo, tá? Que é uma coisa da linguagem C. A abertura do arquivo é realizada pela função fopen, operação padrão de entrada e saída. O sintaxe é est, que é a file aí asterisco open, aí constchar, file name, constchar mode. O file name é o string do nome físico do arquivo e o mode é o string do modo de abertura do arquivo. Bem, aqui um exemplo de declaração, né? Onde file indica que é um conteúdo do tipo file. File indica que é um conteúdo do tipo file. Bem, o nome de um arquivo agora é armazenado no string e deve representar fielmente na totalidade o nome do arquivo, tal como é visto pelo sistema operacional em questão. No caso do MS-DOS, os arquivos podem ser representados usando os caracteres da barra invertida, sendo este caractere essencial na linguagem C. Por isso, caso
o nome do arquivo seja escrito no próprio programa. Deve-se usar 2 barras invertidas para representar cada barra invertida. E pode usar somente essa barra invertida só a partir do teclado. Agora os modos de abertura. Começando pelo R ou read, que vem do inglês ler. Ele vai abrir um arquivo para leitura, né? E caso não possa abrir, ele devolve uma função nula. Agora tem a função W, que é write, que ou seja, nesse caso é para escrever. E ela vai abrir um arquivo para escrita. Ela não só abre, ela cria um arquivo para escrita também. Eu tenho que ficar. Às vezes a moça fala que tá escrito, né? Porra. Bem, agora os modos de abertura. O R ou read, que vem do inglês ler. Ele abre um arquivo para leitura, caso não possa, ele devolve a função nula. Tem o write, né, o W, que abre um arquivo para escrita, assim é criado um novo arquivo com o nome passado à função. Se caso exista algum arquivo com o mesmo nome, este será eliminado e criado um novo arquivo no lugar deste. E devolve um nulo caso não possa ser criado. O A ou append, ele abre o arquivo para acrescentar. Se o arquivo não existir, ele é criado e funciona tal qual o modo W, né? Se o arquivo já existir, coloca-se no final deste, permitindo acrescentar todos os dados no arquivo. Bem mais outras, né? No caso o R+, o R+, enfim. Ele abre um arquivo, ele faz a abertura do arquivo para leitura e escrita. E se não existir, ele é criado, e se não existir, é apagado, os novos dados são colocados. O W+, ele abre um arquivo. O W+, ele abre um arquivo para leitura e escrita, se não existir, é criado, se existir, é apagado e criado novo, com o mesmo nome. O A+, a abertura do arquivo para leitura e escrita. Se não existir, é criado. Se existir, os novos dados serão colocados a partir do final do arquivo. Agora o modo de texto e o modo binário. O padrão de um arquivo é o modo de texto. Lembrando que o modo de texto é aquele que armazena caracteres. E o modo binário é aquele que armazena dados em formato bruto, ou seja, bytes. E o padrão de um arquivo é ser modo de texto, para abrir em modo binário é necessário acrescentar um B nas formas de abertura anteriores, ou seja, em vez de escrever R, apenas R, read, se escreve RB, WR, A mais B, e por aí vai. Um arquivo é considerado texto quando é constituído normalmente por caracteres existentes no teclado. Em geral, é um formato apenas pelo newline, a barra invertida, que indica onde termina cada linha. Um arquivo binário pode ser constituído por qualquer caractere da tabela. Segue-se a tabela tirada do livro, linguagem C, do original. Bem, para fechar um arquivo, agora o fechamento de um arquivo. O fechamento retira a ligação entre a variável e o arquivo existente no disco. Antes de ser fechado, são gravados fisicamente todos os dados que possam existir em buffers associados ao arquivo. Existe a função flush, que grava os dados do buffer relativos ao arquivo, mas o mantém aberto. Bem, agora as funções para fechar o arquivo. Você tem o int-fclose, file arc, e a segunda que é o int-fcloseAll. A primeira fecha o arquivo, a segunda fecha todos os arquivos abertos, exceto os strings, sdin, stdout, etc. E tem agora agora o int-flush, file arc, e tem a segunda opção que é int-flushAll. A primeira chamada de função fflush, ela grava todos os dados em arquivo, mas mantém aberto o arquivo correspondente. A segunda realiza
a função flush em todos os arquivos. E segue aqui mais um exemplo. Pronto. Bem, a seguir agora vocês continuam com minha dupla João Victor. Boa noite, aqui quem fala é João Victor e vamos dar continuidade na apresentação. O livro ele apresenta a função que está à esquerda do slide como uma opção de uma função que permite ler caracteres de um arquivo. Existem outras, o próprio livro cita isso, e perceba que essa função ela é do tipo inteira. Isso se deve ao fato de que, caso o arquivo que a função recebe não tenha qualquer caractere válido, ele retorna como -1, que é representado no caso ao contrário, ele retorna o EOF, o End of a File. E por isso ele não pode ser do tipo char, porque ele precisa representar também o end of file, que no caso é representado pela constante -1. Se fosse um tipo char, ele poderia ter atribuições numéricas, como qualquer outro tipo de char válido, que seria de 0 a 255. Para lerem os caracteres, o arquivo tem que ser previamente aberto. Para escrever caracteres num arquivo, pode-se utilizar da função à esquerda do slide. Em relação ao observador, essa função ela recebe um caractere ch quaisquer e escreve ele no arquivo após a vírgula. Ela devolve o valor do caractere, o -1, o end of file, como vocês podem ver, caso ela falhe. Tanto a leitura e a escrita elas são realizadas no modo binário. Existem duas funções que são semelhantes a int scanf e a int printf, só que no caso de arquivos. Elas são semelhantes em relação às funcionalidades das primeiras, e apenas tendo um novo parâmetro, que é o arquivo, que será escrito. Elas só devem ser utilizadas quando os arquivos são abertos em modo texto. Sempre que um programa é executado, pelo menos estes 5 arquivos que eu vou apresentar agora, chamados arquivos standard, são abertos para executarem as suas funções que representam ligações com os periféricos, como o stdin, que representa a entrada padrão e está novamente associado ao teclado para receber dados. stdout, que representa a saída padrão, está novamente associado à tela, que é a saída de informações, não a saída de dados. O str, que representa o estandarte de erro, que representa o erro, é semelhante ao citodout e permite enviar mensagem de erro para local diferente da saída de um programa. O sttrn representa o estandarte prime da impressora padrão, para evidentemente a impressora. O stdowns representa o denominado aux device e está definido como a porta principal de comunicações com no PC. Como foi citado anteriormente, são abertos quando o programa começa a executar e, dado as propriedades destes arquivos, as funções abaixo são equivalentes. O print 123 é equivalente ao fprint stdout 123, pois o stdout representa a saída padrão e o printf é uma função que envia dados para uma saída. Você pode, caso você queira salvar a saída de dados de uma execução de programa em um arquivo, utilizando o operador maior que e informando o comando e utilizando ele e informando posteriormente na esquerda o arquivo do qual você irá colocar os dados deste comando. O nome dessa operação é chamada de redirecionamento de saída e é somente possível
se o comando colocar os dados. E caso você queira manter os dados possivelmente existam em um arquivo, utilize 2 desses mesmos símbolos para evitar. Ele simplesmente vai adicionar no final do outro arquivo. Em relação à saída, ela vale semelhantemente para a entrada, mas existem as devidas modificações, as diferenças, que pode ser expressas apenas invertendo o sinal. É uma estrutura de comunicação que permite a saída de um comando seja aproveitada como a entrada de outro. Aqui à esquerda tem a syntax dele. Ele só pode ser usado caso o comando original escreva a sua saída na saída padrão e que o segundo comando receba seus dados a partir da entrada padrão. A syntax é comando 1 barra não. Essa reta perpendicular, comando 2, e que é equivalente ao comando 1, colocando seus dados no tmp file, e o tmp file jogando os dados no comando 2, e depois deletando a memória temporária do tmp file. Ele é um programa, trata-se de um programa que recebe dados de um bom arquivo e o filtra, como já diz o nome, segundo um critério escolhido pelo programador. Arquivos binários, como explicado anteriormente, eles normalmente são, em geral, arquivos de dados, executáveis e jogos. As operações para processar esses arquivos são vulgarmente chamadas, como o livro fala, de acesso direto. E só podem ser realizadas, evidentemente, em arquivos em modo binário. Essas funções de acesso direto são fread e fwrite. A função fwrite é esta à direita, a sua syntax, e ela faz parte do arquivo stdu.h. Ela é responsável por escrever um bloco de bytes existente em memória para um arquivo aberto em modo binário. PTR é um ponteiro para o void, quaisquer tipo, e contém endereço de memória daquilo que pretendemos guardar em arquivo. Como se indica o parâmetro não será alterado. Size indica o tamanho em bytes de cada um dos elementos que pretendemos escrever. N indica o número de elementos que queremos escrever. E arc descritor indicando o arquivo onde os dados irão ser colocados. Para a leitura de arquivos binários, a função utilizada é a int-fread, que possui as constantes semelhantes. Ponteiro para o void indica o tamanho de bytes de cada elemento. O N indica o número de elementos, o arc e o descritor indicando aonde os dados irão ser lidos. Para a detecção de final de um arquivo, ou como foi citado anteriormente, o EOF, o end of file, existe a função feof, que devolve o valor lógico indicando se o argumento passado à função está ou não em uma situação de EOF. Ela é do tipo int e é abaixo aí, tá no meio a syntax dela. Essa função ela só detecta o EOF se ocorrer uma operação com o arquivo que provoque ela. O acesso à informação de um arquivo pode ser usado pelo chamado acesso sequencial e o acesso direto a arquivos. O acesso sequencial ele é o mais trabalhoso entre os dois, né? Ele percorre o arquivo até encontrar aquilo que buscamos, e o outro ele coloca aquilo que buscamos na posição que desejamos. Sempre que o arquivo é aberto nos outros modos, menos o modo A, ficamos posicionados antes do primeiro byte do arquivo. E no modo A, ficamos imediatamente depois do último byte, pois o modo A oferece a oportunidade de escrever novos dados. O posicionamento só faz sentido em arquivos que são processados no modo binário, e existe a função ftel, que indica a posição que você ocupa no presente arquivo. E por fim é isto. Fiquem bem. Adiós.